O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a festa, memória litúrgica, de Nossa Senhora do Rosário. E esta celebração, meus irmãos, ela quer nos recordar o valor e o poder da oração. Isto é, quer recordar para nós, cristãos, católicos, o quanto a nossa oração, ela tem poder diante de Deus, e que nós, nos momentos, em todos os momentos, mas particularmente nos momentos mais difíceis, somos chamados a proclamar a nossa fé na eficácia, no valor da oração. Pois bem, nós estamos aqui no século XVI, no final do século XVI, ali por volta de 1570. Os cristãos, eles estão divididos, porque a reforma protestante aconteceu, a heresia protestante está se espalhando cada vez mais entre os cristãos. Então, os cristãos estão divididos. Ao mesmo tempo, em contraposição, os muçulmanos, como um bloco, estão se expandindo cada vez mais. Então vejam aqui a situação: enquanto os cristãos estão divididos, a heresia protestante, do outro lado, os muçulmanos como um bloco se expandindo cada vez mais, e então os cristãos sobe ao trono o Papa São Pio V, e ele vai levantar os cristãos para que eles se defendam e coloquem uma muralha, sejam uma força que contrapõe a expansão dos muçulmanos. E é interessante aqui, meus irmãos, que neste sentido, até os pagãos, eles têm o que nos ensinar. Isto é, os muçulmanos, eles têm algo a nos ensinar. Isto é, eles estão dispostos, têm algo a nos ensinar porque nos tornamos frouxos. Tem algo a nos ensinar porque nos esquecemos da nossa fé. Então, Deus, que faz concorrer tudo para o bem daqueles que o amam, Deus até nos dá um ensinamento com isso. Isto é, os muçulmanos querem se expandir cada vez mais. E ora, existe uma certa coerência. Se eles acreditam que Alá é o seu Deus e Maomé é o seu profeta, é compreensível que eles queiram que o maior número de pessoas se volte, se dobre ao islamismo e se torne muçulmano. O que não é compreensível é que nós, cristãos católicos, que cremos no Deus verdadeiro, a quem nos foi revelada, a verdadeira fé, que nós sejamos tão frouxos, tíbios, mornos, e não queiramos expandir a nossa fé,
não nos preocupemos em expandir a nossa fé. Isto é, será que nós, cristãos católicos, você crê, e está correto, você crê que a Igreja Católica é a única igreja que Cristo deixou sobre a terra, e isso está correto. Você crê que Deus é uno e trino, e a trindade de pessoas, o Pai, o Filho, Jesus e o Espírito Santo, né? Esta fé na trindade deve ser expandida cada vez mais. Você crê, e está correto, que não há um outro nome dado aos homens por meio do qual possamos ser salvos. Jesus, que nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso único Salvador, e está correto, mas a pergunta é: e o que você está fazendo com isso? Você está propagando a sua fé? Você tem se empenhado para ganhar uma pessoa que seja para Deus? Ou você tem vivido a sua fé tibiamente, mornamente, languidamente, frouxamente, mal vivendo-a para você, quanto mais para ganhar alguém para a fé verdadeira? Então, os muçulmanos estavam convictos no seu erro, e é uma pena que os católicos não estejam convictos como deveriam na verdade. Então eles queriam expandir a sua religião, e diz então que o Papa, ele convoca os cristãos, mas lembremos-nos, os cristãos estavam divididos, então apenas entraram nessa batalha os estados pontifícios, Veneza e a Espanha. Isto é, mas eles eram muito poucos em contraposição aos muçulmanos, que vinham numa grande quantidade. Eles tinham muito mais navios, eles tinham muito mais marinheiros, soldados, consequentemente eles tinham muito mais armas, mas nós tínhamos o Senhor, nós tínhamos Deus a nosso favor, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus irmãos, quando nós entramos numa batalha santa, quando nós entramos numa luta que é do agrado de Deus, nós temos Deus ao nosso favor. Então, um pequeno parênteses, isto é, por exemplo, essa nossa luta aqui no Brasil, para que o aborto não seja ainda mais aplicado, né? Não seja mais expandido com essa maligna ADPF 442. Nós podemos olhar a partir dos nossos esforços e das nossas armas, e nós veremos o quê? Que nós somos muito pequenos. A nossa força política, ela é pouca e é quase que inexpressiva diante dos togados que estão fazendo as leis segundo a sua vontade e usurpando o direito que não é deles. Mas quem somos nós diante disso? Nada. Então a nossa força política é mínima, a nossa voz cada vez mais abafada, de modo que, humanamente falando, parece que nós estamos caminhando para uma derrota certa. Mas se nós nos agarrarmos a Deus, se nós nos pusermos do lado de Deus, e se nós utilizarmos as armas devidas, nós podemos alcançar a vitória. E quais são, meus santos, já adiantando as armas que foram aqui utilizadas nessa batalha de Lepanto, quais foram as armas devidas, as armas utilizadas? A oração, o rosário, que a cristandade inteira, sejam lá os soldados, os marinheiros lá nos navios, sejam os cristãos na Europa, o rosário, o jejum e o estado de graça. Meus irmãos, um exército de homens, mulheres e crianças, com o terço na mão, em estado de graça e fazendo alguma penitência, não tenhamos dúvidas de que nós iremos abrir o campo
para que a graça de Deus seja eficaz e seja vitoriosa. Pois bem, então nós precisamos entrar nesta batalha espiritual atual com armas espirituais, e não simplesmente achando que com o nosso grito ou com a nossa ação nas mídias sociais nós iremos conseguir alguma coisa. Tudo isso é importante, mas se não houver armas espirituais, se não houverem, se não existirem, se não houver armas espirituais, se não existirem armas espirituais, a batalha será perdida. Então precisamos nos munir de todas as armas possíveis, lícitas e necessárias. Então nós iremos fazer um apostolado fecundo, gigante, muito presente nas redes sociais. Nós iremos fazer as caminhadas para a vida. Iremos muitos, iremos todos. Seria pecado de omissão poder fazer o bem e não fazê-lo. Iremos, mas iremos também com o coração em estado de graça. Iremos também com o coração povoado de oração. Isso é, de quem está rezando, talvez naquele mesmo momento, mas sem sombra de dúvidas, antes e depois. Se nós teremos algum momento durante a caminhada de fazer alguma oração, espero que haja, mas que estejamos rezando antes e que rezemos depois, que permaneçamos sempre em oração. E quem sabe uma pequena penitência. Padre, eu não ofereci ainda. Você pode oferecer hoje. Um pequeno jejum, uma pequena renúncia, um pequeno sacrifício em que você oferece a Deus pela proteção das vidas indefesas nos ventres de suas mães. Pedir a intercessão dos anjos da guarda para que eles nos auxiliem nessa batalha espiritual, que é primeiramente uma batalha espiritual. O diabo, ele tem sede de morte, ele é o homicida, ele é o mentiroso, ele vem para roubar, matar e destruir. Então, sabendo que estamos lidando com a luta também e principalmente espiritual, nós nos munimos com armas espirituais. Fecha parênteses. Então, estavam lá os cristãos lá para aquela batalha de Lepanto. Eles eram em menor quantidade de navios, de marinheiros, de armas, mas eles sabiam que estavam do lado de Deus, porque eles sabiam que se os muçulmanos entrassem na Europa, eles iriam destruir a Europa cristã de então, e consequentemente nós não seríamos católicos, né? Porque os missionários católicos, muitos, a grande maioria vinda da Europa, que nos evangelizaram, não teriam vindo, já que a Europa teria se tornado islâmica. Então eles sabiam, e aí com devoção e com temor, e às vezes a palavra melhor, assim, também adequada aqui, com devoção e com medo, os cristãos rezaram, e rezaram duro, como se usa aqui a expressão, rezaram firme, porque eles sabiam que se os muçulmanos vencessem, eles entrariam matando e destruindo, como eles já tinham feito em tantos outros lugares. Então os cristãos, o Papa convocou os cristãos à oração, os cristãos rezando, o Papa mandou que missas ininterruptas, uma atrás da outra, fossem celebradas, e a Europa inteira celebrando as missas, pela vitória de Deus, pela proteção da fé. A Europa inteira fazendo penitência e rezando o Santo Terço, e por outro lado, Dom João da Áustria, que era o chefe do exército, da esquadra dos navios, irmão do rei da Espanha, também disse que todos os marinheiros, todos os tripulantes, todos dos navios iriam se confessar
iriam, e isso por livre e espontânea pressão, eles iriam, eram todos, pelo menos em tese, e por batismo, católicos, vão todos se confessar, vão todos jejuar, uma refeição por dia, e acabou. A cozinha não vai liberar comida, vai todo mundo jejuar, e se você não vai jejuar por bem, vai jejuar por mal, então é melhor jejuar por bem, né? Então é melhor rezar e oferecer a Nosso Senhor, porque senão vocês vão morrer nessa batalha. Eles são mais fortes do que nós. Então um chefe, um líder que tem uma visão espiritual. Então vamos todos jejuar, vamos todos nos confessar, missas serão celebradas e nada de mulheres subir ao navio. Prostituição, nada. Então fecharam os navios e, meus irmãos, nós estamos falando aqui de em torno de 80 mil soldados. Era muita confissão. Para que vocês tenham uma ideia, aos domingos aqui na paróquia, né, nós começamos as confissões de manhã, às 7 da manhã, e tem acontecido de nós irmos até meio-dia, e à noite começam às 5 da noite, às 5 da tarde, e termina mais ou menos 9 da noite. Ora, nós conseguimos atender em mais ou menos 3 horas, né? De manhã são 5 horas, né? À tarde são 4 horas, então são 9 horas no total. Cada padre atende mais ou menos em 3 horas 30 penitentes. Então em 9 horas 90 penitentes. É muito, mas não é, né? Isto é, fica mais ou menos 6 minutos para cada penitente. Tudo bem que muitos desses penitentes são penitentas, né? São mulheres, as mulheres falam mais, os homens falam menos. E lá, no caso, eram soldados, então as confissões foram um pouquinho mais rápidas, né? Mas eram 80 mil confissões. Então centenas de padres tiveram que ser convocados, subindo e descendo nos navios, entrando e saindo, para atender as confissões, para que todos estivessem em estado de graça. Por quê? Se morressem, iriam para o céu. Estavam lutando uma luta do Senhor, e uma vez em estado de graça, eles estavam mais abertos à ação da graça por meio deles. Então, aqueles 80 mil confessados, rezando, participando da Santa Missa, recebendo a Eucaristia, rezando o rosário, fazendo o jejum, e diz então que a batalha começa, meus irmãos, e antes de a batalha começar, imagine, parecia que tudo, não obstante os esforços deles, tudo estava complicado. O vento era desfavorável aos cristãos. Antes de a batalha começar, os navios eram muitos, é tanto que em cima da hora convocou-se um conselho de guerra para tentar dissuadir Dom João da Áustria, que era o chefe geral, para que, olha, a melhor coisa é tentar um acordo, nós não iremos vencer, porque eles são muitos, e o vento ainda nos é desfavorável. E Dom João disse: agora não é tempo mais de falar, agora é tempo de lutar. Se nós iremos morrer por Deus, que nós morramos. Tem uma frase de São José Luís Sanches del Rio, do menino, né, que grita viva Cristo Rei, que ele diz assim: quem é você se não se levanta e se põe de pé para defender o que você acredita? Isto é, você não é nada. Se você é uma pessoa incapaz de defender aquilo que você acredita, você é um ser desprezível, você é uma criatura insignificante, você não ama nada nem ninguém, porque você não está disposto a se levantar, isto é, a fazer um esforço para defender aquilo que você acredita, para defender aquilo que você ama. Então, abre de novo um outro parênteses, isso se aplica a nós também, em relação a essa caminhada contra o aborto, a favor da vida, né?
Se nós, meus santos, não somos capazes de aguentar um calorzinho para defender vidas humanas, nós somos desprezíveis, nós somos, eu não tenho nem palavras, eu queria uma palavra bonita, né? Mas uma palavra que expressasse, nós somos, meu Deus, abjetos, desprezíveis, insignificantes, indignos da existência que Deus nos concedeu, que somos covardes, uma palavra tão feia, horrorosa, covarde, covardes e preguiçosos, porque não estamos dispostos a pagar o preço por amar e por termos firmes convicções. Então vamos lá, meus santos, espero que vocês que acompanham pelas redes sociais, em suas cidades, onde está havendo essas manifestações, onde estão acontecendo estas manifestações, espero que vocês participem em massa, e nós, cristãos, católicos, cristãos, homens e mulheres de boa vontade aqui do nosso Mato Grosso, participemos. Para nós aqui de Cuiabá, Várzea Grande, amanhã, às 16 horas, lá na Praça Ulisses Guimarães, a nossa concentração, estejamos lá, fazendo aquilo que está ao nosso alcance, defendendo essas crianças indefesas e proclamando a nossa fé, que nos ensina a amar a vida, a não permitir, né, a matança de uma vida inocente e indefesa. Pois bem, então, meus irmãos, estavam lá os cristãos na luta, e aquele conselho de guerra queria dissuadir, e Dom João disse: não, nós vamos lutar. E disse que quando eles começaram a luta, o vento, e isso em vários relatos, isso está presente, o vento muda. Interessante, né? Deus permitiu todos os sinais, aparentemente para a derrota, até que eles tomassem a firme decisão de lutar por Deus, e aí sim, Deus mostra que nunca os abandonou. É como que Deus queria dar a eles a ocasião da valentia, do heroísmo, isto é, eles com menos navios, com menos soldados, com menos armas, e o vento contrário, a derrota seria certa, mas é melhor perder do lado do Senhor, do que ganhar do lado do diabo. É melhor perder até a vida, se necessário for, do lado da verdade, do que para salvaguardar a vida, você ficar do lado do capeta, do diabo, da mentira, do mundo. Então eles entraram, mesmo assim, mesmo com o vento contrário, e diz que o vento muda, e toda a situação começa a ser revertida. Então, os navios na batalha, na Europa, os cristãos em oração, e no dia 7 de outubro, então, depois de dias de batalha, diz que o Papa tem um impulso, ele se levanta, vai para a janela do seu palácio e diz: nós vencemos. E isso, a notícia da vitória, eles só receberiam na noite do dia 21 para o dia 22 de outubro. Não tinha WhatsApp para mandar: vencemos. Não tinha isso. Então a notícia demorava muito, mas no dia 7, Deus já tinha dado a confirmação, de modo que, já no outro dia, os sinos das catedrais e das igrejas já repicavam, e o povo de Deus já cantava o Te Deum, em ação de graças pela vitória que o Papa tinha recebido em aviso espiritual, mas que não tinha recebido ainda a notícia. Meus irmãos, o que é que esta história verídica de Nossa Senhora das Vitórias, de Nossa Senhora Auxilium Christianorum, né? Até esse título foi colocado na ladainha lauretana por ocasião dessa vitória. O que é que essa história tem a nos ensinar? Que nós precisamos nos revestir das armas espirituais para as batalhas da nossa vida. Então, não apenas agora por ocasião dessa caminhada para a vida, dessa caminhada contra o aborto, não apenas
por ocasião desse acontecimento, mas sempre. Isto é, você tem nas dificuldades da sua vida, está passando por dificuldades no seu matrimônio? Pois bem, você está tentando, por meio do diálogo com seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, você está tentando resolver este problema? Ok, isso é válido, mas você também está rezando, você tem se mantido em estado de graça, você tem recebido Jesus na Eucaristia o máximo possível, porque senão você se tornou um pelagiano, isto é, alguém que confia apenas na força das suas ações e não na força da graça. Então, está passando por uma grande dificuldade no seu trabalho, na sua família, na sua igreja, na sua comunidade. Você olha para o mundo e você vê grandes problemas, e aí você tenta, naquilo que lhe é possível, com as suas ações, modificar um pouquinho que seja. Ok, está correto, mas você tem primeiramente rezado? Santo Inácio de Loyola, ele diz, né, e com isso eu termino a homilia, ele diz: faça como se tudo dependesse de você, sabendo que o resultado depende de Deus. Então, fazer tudo que está ao nosso alcance é o que? Nós, aqui nesse contexto, nós vamos encher as mídias sociais, né, com a nossa indignação de que queiram, não obstante o parecer contrário do povo brasileiro, os togados queiram fazer passar goela abaixo do povo brasileiro uma lei tão contrária aos princípios e valores do povo brasileiro. Então nós iremos encher as mídias sociais, nós faremos as nossas caminhadas pró vida, nós nos manifestaremos, e está correto, mas saber que o resultado depende de Deus é dobrar os joelhos e se revestir com as armas espirituais. Fazer tudo que está ao nosso alcance, fazer tudo, fazer como se tudo dependesse de mim, foi aquilo que os marinheiros lá em Lepanto fizeram. Eles foram para a guerra, eles não foram covardes. Ah não, Deus nos dará a vitória sem que nós precisemos lutar. Covarde. Ah, se Deus quiser que a lei do aborto não seja implantada, Deus fará, eu não preciso ir para a caminhada. Covarde, preguiçosa, preguiçoso. Faça como se tudo dependesse de você, faça a sua parte, mas sabendo que o resultado vem de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão os construtores. Se o Senhor não vigiar nossa cidade, em vão vigiarão as sentinelas. Então, nós cremos que em última instância, a ação vitoriosa será dada por Deus, será dada por Nossa Senhora, mas Deus quer a nossa participação. Nossa Senhora se alegra quando vê os seus filhos lutando as batalhas de Deus, lutando por aquilo que alegra o coração de Deus, e aí sim, Deus generosamente se dispõe a derramar graças abundantes. Então que nós, meus irmãos, hoje, por um lado, sejamos generosos para nos tornar dóceis à vontade de Deus e colaborar com a vontade de Deus na nossa vida. Por outro lado, que nós dobremos os nossos joelhos, nos revistamos das armas de Deus e supliquemos a sua graça para que possamos alcançar a vitória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.